Olá para você que me assiste, eu sou Cláudio Porto, editor de Jovens Cronistas, e está começando mais uma edição do JC Internacional. Nesta fase do programa, nesta nova fase do nosso JC Internacional, estamos aqui produzindo vídeos mais curtos e temáticos. E nesta edição nós vamos falar bastante aqui dos exercícios militares na Venezuela, que acontecem neste final de semana, 15 e 16 de fevereiro, aí mobilizando mais de 2 milhões de pessoas na Venezuela, e também vamos aqui abordar outros assuntos que repercutiram, né, ali no noticiário venezuelano na última semana. Eu peço a você que deixe o seu like neste vídeo, que compartilhe este conteúdo. Se ainda não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreva. É muito importante que você deixe aqui na TV Jovens Cronistas a sua inscrição. E, é claro, a seção comentários está aí à sua disposição para você deixar o seu feedback, deixar a sua opinião, a sua observação sobre o nosso trabalho, beleza? Eu vou começar aqui, como nós sempre fazemos, compartilhando um conteúdo, né, compartilhando aí algo que torne mais fácil a nossa compreensão sobre os assuntos. Eu vou compartilhar com vocês, já está na tela, né, eu vou compartilhar com vocês o vídeo, né, aí que aborda, né, que ali de maneira sucinta o que serão esses exercícios militares, o que estão sendo esses exercícios militares na Venezuela neste final de semana. Acompanhe comigo. Venezuela no se vende. Venezuela se defiende. Ejercicio militar Escudo Bolivariano 2020. Está aí, né, o vídeo de introdução aí para esses exercícios militares na Venezuela, exercícios militares que levam o nome aí de Escudo Bolivariano 2020. E esses exercícios militares, para que vocês tenham essa informação, eles já estavam previstos desde o início do ano. A diferença e o ponto-chave aqui dessa nossa informação sobre os exercícios é a nova motivação, ou melhor, a motivação, né, não a nova, mas a motivação que levaram a motivação que levou aí à realização desses exercícios militares. Nesta última sexta-feira, 13 de fevereiro, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, conduziu ali a primeira entrevista coletiva para jornalistas locais, né, venezuelanos, e jornalistas internacionais. E nesta entrevista ele falou ali o motivo, né, revelou o motivo para a realização dos exercícios militares, que, como eu disse, mobilizarão aí mais de 2 milhões de pessoas na Venezuela, né, entre soldados ali das Forças Armadas bolivarianas, né, e também, claro, o grupo, né, ali de milhões, né, 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas que estão nas milícias bolivarianas, né, que são os grupos ali civis. Né, então, por isso que lá eles falam muito, né, ali da união cívico-militar, porque você tem também esse segmento das Forças Armadas que é a milícia bolivariana. Mas o motivo revelado pelo Nicolás Maduro é ainda, né, a presença aqui no Brasil de militares, né, das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas, desertores, que no final do ano passado, e é uma notícia que não teve muita repercussão, apesar de ser muito grave, né, que foi ali um ataque a um quartel no estado de Bolívar, né, que fica ao sul da Venezuela e próxima à fronteira com o Brasil, né, um ataque a um quartel impetrado por alguns militares desertores. E nesse ataque, né, que foi praticamente um assalto mesmo, né, esses militares desertores foram até esse quartel para ali furtar, né, levar armamentos, né, nós tivemos a morte de um, e um grupo foi preso e um outro grupo veio para o Brasil, um outro grupo de militares desertores. E estão no Brasil hoje, né, conseguiram aí asilo pelo desgoverno brasileiro, pelo desgoverno de Jair Bolsonaro, ali pelo Ministério das Relações Exteriores do Ernesto Araújo. E o presidente Nicolás Maduro, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, ele disse o seguinte, abre aspas,
Bolsonaro está arrastando as forças militares do Brasil para um conflito armado contra a Venezuela, ao amparar um grupo de terroristas que atacou um quartel militar venezuelano no ano passado, né? Como eu disse, no último dia 22 de dezembro, foi bem no final do ano passado mesmo, né? E isto, segundo o Nicolás Maduro, segundo o presidente venezuelano, é o principal motivo aí para a realização desses exercícios militares que nós mostramos aqui, né, agora há pouco no vídeo. Tem ali um contingente enorme de pessoas, como nós falamos aqui, os números oficiais dão conta de que ao menos 2,3 milhões de venezuelanos estão participando desses exercícios militares que acontecem neste final de semana, 15 e 16 de fevereiro. E são exercícios militares que acontecem em todo o país, né? Eu assisti alguns vídeos agora há pouco, né, que dão conta da presença ali de tanques nas ruas de Caracas, né, capital da Venezuela. Então, a Venezuela, que, como nós sempre falamos aqui na TV Jovens Cronistas, a Venezuela já tem um dia a dia, um cotidiano de guerra, né? E aí é uma guerra muito diferente, né? Por enquanto não houve invasão à Venezuela, né? A tentativa mais recente foi a tentativa lá em fevereiro do ano passado, com ali uma suposta entrada de ajuda humanitária, que não logrou êxito, não deu certo, né? Mas você tem uma guerra que é impetrada contra a Venezuela, né? Que é uma guerra econômica, né, que aí soma bilhões de dólares em embargos, em bloqueios econômicos que levam, por sua vez, à crise humanitária que é amplamente aí divulgada pela mídia corporativa no mundo todo, né? Mostra somente esse lado, mostra o lado da crise humanitária. Mas a crise humanitária, ela tem uma razão de existir, que é ali essa guerra econômica, que inclusive foi citada pelo Nicolás Maduro na entrevista desta sexta-feira, né? E ele falou desse contexto de guerra econômica quando se referiu à ida do chanceler venezuelano, né, o Jorge Areaza, à Corte Internacional Penal lá em Haia, né, nos Países Baixos, né, nesta semana, depois que os Estados Unidos, na semana passada, anunciaram ali novas sanções à companhia aérea venezuelana, né, Conviasa, seria italiano, né, Conviasa, né, depois que os Estados Unidos anunciaram essas sanções ali a 40 aeronaves da companhia aérea, né, o presidente Nicolás Maduro convocou uma marcha que tomou as ruas de Caracas e de outras cidades na última segunda-feira, e também, é claro, mobilizou ali funcionários da própria Conviasa, né, a se manifestarem, porque estão todos temerosos aí com esses embargos, né? E aí aqui eu compartilho com vocês na tela, neste momento, ali o relatório, né, no caso o manifesto, né, já o comunicado do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, e aqui já está com a tradução do próprio Google, tá legal? E aí aqui você tem a relação de aeronaves que foram aí sancionadas, que foram aí bloqueadas, né, foram alvos de bloqueios pelos Estados Unidos. São 40 aeronaves, e aí eu estou mostrando essa lista aqui porque nesta semana, na esteira desse bloqueio a essas aeronaves, o governo de Nicolás Maduro anunciou, né, a criação de uma empresa para fabricar aeronaves. E aí é bem interessante essa notícia, porque o que nós temos observado, apesar das sanções, apesar dos bloqueios, é o governo venezuelano, claro, com o apoio ali estratégico, né, com a cooperação estratégica com a Rússia e a China, né, tem conseguido aí ultrapassar esses obstáculos. Não por acaso você tem lá, até de maneira bem sucedida, né, a distribuição de alimento via os CLAPs, né, que são ali são movimentos comunitários, né, nas comunidades do próprio governo bolivariano para a entrega de alimentos, apesar das sanções, porque quando nós falamos de sanções, nós estamos aqui falando não de sanção contra a figura do Nicolás Maduro ou contra a figura da esposa dele ou do Diosdado Cabello, que é lá o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, ou ao Padrinho, né, que é o atual ministro da Defesa. Nós estamos falando, de fato, de sanções contra a importação, né, ali a compra de medicamentos, de alimentos por parte do governo bolivariano, né, o governo de Nicolás Maduro. E aí, este comunicado é bem interessante, porque ele mostra que a relação das aeronaves da Conviasa que estão aí embargadas, né, e também aqui tem um trecho que eu achei assim
supimpa, para dizer aqui, para não dizer outra coisa, né, que é o seguinte: um comunicado do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos diz o seguinte, abre aspas, essa ação, a ação do embargo, não impede a capacidade do povo venezuelano de viajar, pois pode continuar viajando em várias outras transportadoras não sujeitas às sanções aqui do Departamento, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Veja como é muito hipócrita, para dizer o mínimo, né? Porque o que nós temos é a Conviasa, uma empresa nacional venezuelana, né? Uma empresa que tem lá mais de 2.000 funcionários, né? E agora o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos determina a sanção contra essa empresa e ainda sugere, ele recomenda que os venezuelanos viajem em companhias estrangeiras, né? Então veja como que é ali a intenção, como que é o tratamento dos Estados Unidos a essa crise humanitária que, mais uma vez, é gerada aí pelas sanções, né, pelas levas de sanções que começam ali em 2014, 2015, né, ainda no governo de Barack Obama, e se intensifica com o governo de Donald Trump, aí com a imposição até de uma figura como Juan Guaidó, né, ali supostamente legitimado perante alguns países da comunidade internacional. E por falar em Juan Guaidó, e aí como nós estamos falando aqui de Conviasa, né, o Juan Guaidó ele fez um giro aí nas últimas semanas por alguns países da Europa, né, esteve na Colômbia, depois foi para a Europa, esteve na Espanha, esteve na França, se não me engano, esteve na Bélgica também, e mais recentemente esteve lá nos Estados Unidos, participou daquela sessão do Donald Trump, onde ele leu lá o discurso de Estado e Nação, né, perante o Congresso Nacional, foi lá ovacionado pelas bancadas tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata, e ele voltou à Venezuela. E aí muita gente, sempre que ele sai às vezes que ele saiu do país, né, todo mundo se pergunta, a mídia faz aquele alvoroço, nossa, o Juan Guaidó ele vai ser preso quando voltar, o Juan Guaidó vai ser preso quando ele voltar. Vamos aqui explicar, porque é importante explicar mesmo, é importante detalhar essa informação, né? O Juan Guaidó, ele tem, né, pesa contra ele uma decisão do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela que diz que ele não pode sair do país porque ele está sendo investigado internamente. Investigado por inúmeras razões, né? Você tem a mais recente agora, investigação por corrupção, né, envolvendo aí recursos que são enviados pelos Estados Unidos, né, inclusive com o próprio reconhecimento dos Estados Unidos no último mês de janeiro, né, de que há recursos ali sendo enviados, recursos financeiros sendo enviados para a oposição da Venezuela. E aí, mais recentemente, o Juan Guaidó ele é investigado por corrupção, porque há ali setores da oposição que reclamam, né, que o Juan Guaidó não estaria dividindo esses recursos aí, que seriam recursos enviados pelos Estados Unidos para a manutenção das atividades da oposição na Venezuela, né, para desequilibrar ali, para influenciar diretamente na política interna da Venezuela. Beleza, essa é a acusação mais recente que pesa contra o Juan Guaidó. Mas tem outras acusações, né, acusações ainda no ano passado, no início do ano, quando ele foi em praça pública e se autodeclarou presidente da República, né, algo que fere ali, né, a ordem institucional do país. E aí, naquele mês ali de janeiro, fevereiro de 2019, ele é acusado, ele passa a ser acusado por ter tomado essa decisão de se autoproclamar presidente, né, de ali desequilibrar, né, como eu disse, a ordem, né, do país, e ele é investigado apenas, né? E aí ele não deveria sair do país, só que ele já saiu ano passado, né, quando da tentativa de entrada de ajuda humanitária na Venezuela em fevereiro de 2019, e ele mais recentemente saiu, né, como nós mostramos também, esteve na Colômbia, né, e aí agora ele volta. E sempre que ele volta, esse alvoroço, perguntando se ele vai ser preso ou não. Ele só será preso, e aí o próprio Nicolás Maduro reafirmou isso, quando houver um mandado da justiça venezuelana, né? O Nicolás Maduro ele não tem prerrogativa de mandar prender ninguém, ele não é policial, ele não é polícia, né? Ele não tem aí poder de polícia, ele é presidente da República. O que nós temos é uma investigação em curso e com a investigação em curso ele não poderia sair. Mas o fato é que o Juan Guaidó saiu e ele voltou, entrou ali mais uma vez, voltou pelo aeroporto internacional de Maiquetía, que fica em Caracas, né, nos arredores de Caracas, e voltou tranquilamente. Aí houve um pequeno caos ali na chegada dele, que nós vamos compartilhar com vocês, que é o momento em que recolhem, né, um funcionário do aeroporto de Maiquetía recolhe ali a cédula de identidade dele, né, o que seria ali o RG do Juan Guaidó. E nós vamos ver este momento
que é um momento também em que uma funcionária da Conviasa, né, essa empresa venezuelana aí, essa companhia aérea venezuelana que foi sancionada recentemente pelos Estados Unidos, uma funcionária dessa empresa vai lá e chama ele de traidor e lembra ao Juan Guaidó que ele é o principal responsável aí por essas sanções, uma vez que esse giro que ele fez pela Europa e também pelos Estados Unidos teve como objetivo ali influenciar, né, esses políticos locais a adotarem mais sanções contra o povo venezuelano. Então, eu vou compartilhar com vocês, neste momento, né, o vídeo que mostra uma mulher reclamando ali diante do Juan Guaidó o fato de que ele viajou para aí pedir mais sanções contra o povo venezuelano. Vamos assistir juntos. O vídeo não está funcionando, né? Então aqui nós temos isso também, pode acontecer às vezes, né? Então o vídeo não funcionou, mas aquele é o momento, este é o momento aí, né, que o Juan Guaidó ele chega ali no aeroporto de Maiquetía, né, o aeroporto internacional de Caracas, e ele ali esse funcionário pega o RG dele e não devolve o RG ao Juan Guaidó. E aí esta questão do RG gerou durante a semana uma certa repercussão lá internamente na Venezuela. Por quê? Porque o que aconteceu? Ele perdeu, no caso, deixou de ter o RG, e aí, sem o RG, né, ele começou a divulgar que trata-se de um Estado autoritário, que toma o RG das pessoas e que não pode tomar o RG, porque trata-se de uma violação constitucional e tudo mais. E aí, ontem, na sexta-feira, 14, ele compartilhou, né, aí nas redes sociais dele, esta foto, uma foto dele aqui, ó, Juan Guaidó, né, com o RG, aqui o RG dele, e aí esse RG, muita gente questiona porque não seria o RG atualizado dele, seria um RG dele mais jovem, e aí está a foto, né, eu não sei se dá para dar mais um, mas tem a foto dele aqui mais novo, né, e também tem o nome aí, né, o nome dele de solteiro, algumas pessoas se atentaram a este fato, né, de que o nome neste RG que ele apresenta como sendo o RG que foi devolvido a ele por funcionários, segundo ele, funcionários honestos, né, funcionários que devolveram aí o RG a ele, né, seria um RG antigo, seria um RG que ele estaria ali guardado na casa dele e que ele resolveu divulgar como sendo um RG atualizado, né, o RG aí que ele conseguiu pelas mãos ali de funcionários que respeitam ele, que o consideram como um presidente legítimo da Venezuela. O que não é bem verdade, como eu estou dizendo aqui, muita gente questionou nas redes sociais, né? Ele levantou aí, lembrou a ele que aparece ali o nome de solteiro e o Juan Guaidó ele é casado. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aquele vídeo que eu tenho que compartilhar agora há pouco. Vamos lá mostrar para vocês aqui o momento em que uma funcionária da Conviasa chega ali para o Juan Guaidó e chama ele de traidor. Eres un traidor a la patria. Todo el que sale de Venezuela a escucharnos, tenemos 2.000. Está aí, né, o vídeo do Juan Guaidó, e ali uma funcionária da Conviasa, né, chamando ele de traidor e lembrando a ele que quando ele giro por países, ele está indo pedir ali sanções, né, contra o povo venezuelano. E aí eu tenho um outro vídeo, que é um vídeo também muito legal, que é ali a recepção calorosa das pessoas que estavam lá no aeroporto de Maiquetía contra o Juan Guaidó. Vamos acompanhar também. E aí o pessoal chamando o Juan Guaidó também de traidor, né? E lembrando a ele que o Juan Guaidó ele tem adotado essa posição, né? De ali estimular mais sanções econômicas, mais bloqueios contra a Venezuela e também algumas vezes pedir ou cogitar
uma invasão, uma intervenção aí de forças militares de outros países, né? E aí incluiria também o Brasil, muito provavelmente, Brasil, Colômbia, né? Países que estão aí no consórcio com os Estados Unidos, né? Países que têm aí seus governos mais à direita e governos que ali de alguma maneira se subordinam aos interesses dos Estados Unidos, né? E aí, pessoal, para a gente aqui concluir o nosso programa, como eu disse anteriormente, né, a Venezuela vai tentando driblar aí esses obstáculos impostos pelos bloqueios econômicos e pelas sanções, e na última semana anunciou a entrega de 100 novos ônibus ali para circular nas ruas e avenidas de Caracas, né, ali para cumprir os itinerários da capital venezuelana. Então, são notícias que dão conta de que a Venezuela, apesar dos pesares, assim, apesar de tudo que vem acontecendo, está tentando aí driblar esses obstáculos. E ainda sobre a Conviasa, para que a gente termine aqui o nosso programa, né, a Conviasa ela é muito importante, principalmente nesse último ano, né, de 2019, quando o governo de Nicolás Maduro estabeleceu o programa de volta à pátria, que é um programa ali para trazer, né, para levar venezuelanos de volta à Venezuela. E como que funciona isso? Basicamente, os venezuelanos que deixaram o país aí em função dessa crise humanitária, em função da questão econômica, eles foram para países vizinhos, né, Brasil, Peru, Colômbia, e depois de um tempo perceberam que a vida é um pouco mais difícil, porque você não tem ali, né, aquela rede de seguridade que ainda um tanto debilitada existe na Venezuela, né? E aí esses venezuelanos estão indo às embaixadas da Venezuela nesses países pedindo para voltar à Venezuela, e o que tem acontecido no último ano e também nesse início de 2020 é esse programa de volta à pátria, né? Segundo o Nicolás Maduro, no início da semana, ele falou que a lista é de 300 mil venezuelanos aí, né? Venezuelanos que estariam já dispostos a voltarem à Venezuela, né? E aí a Conviasa ela é importantíssima nesse programa, porque é a companhia que realiza os voos aí, né? O translado desses venezuelanos e venezuelanas de volta ao país, né? Ao país de origem. Beleza, pessoal? Eu agradeço mesmo, agradeço a sua atenção, peço o seu like mais uma vez, peço a sua inscrição em nosso canal, peço também, se for possível, é claro, que você contribua financeiramente com este projeto, com a manutenção deste canal, né? Nós temos contas no Itaú, contas também aqui, deixa eu ver se tem, não tem aqui, tem aqui, contas na Caixa, né? Contas no Bradesco, né? Temos também aqui o nosso link do Apoia-se, que é a maneira mais transparente de você nos apoiar, né, se tornando um sócio. E temos a vaquinha também. Eu agora, pessoal, para encerrar o nosso programa, tenho aqui, eu quero repercutir alguns comentários do último programa, né, vocês que me assistiram e que compartilharam aí, né, ali as suas percepções sobre o último vídeo que eu publiquei, que é o vídeo sobre a situação de momento lá na Síria. E eu aqui agradeço a Cleo Grigoli, né, que está aqui, que comentou no último vídeo, né? A Cleo, eu falo a ela que não é ao vivo o programa mais, né? O programa agora é gravado, né? Eu estou gravando este vídeo às 1h12 da tarde de sábado, 15 de fevereiro. Agradeço ao Rogério Matucci, agradeço a Mari Mouto, agradeço ao Márcio Gelli, agradeço aqui ao Never, né? Que acabou falando aqui, ó, e agora essa do Maduro se preparando para um ataque do Brasil. E aí a gente já repercutiu isso no início do programa, né? Com o E aqui o Rogério Anitablian, a Ana Lúcia, né, que também compartilhou e comentou aqui, e o companheiro Rogério Anitablian, que escreveu assim: Turquia reconheça o genocídio armênio. E aí, para a gente aqui terminar o nosso programa, no vídeo que eu falo sobre a situação da Síria, eu não ali informo que na última semana, aí nesse clima de tensão entre a Síria e a Turquia, o Congresso ali, o que seria, né, a Câmara lá da Síria, né, reconhece o genocídio armênio de 1915, entre 1915 e 1917, impetrado lá pelo Império Turco Otomano, né? E aí eu fui pesquisar para que a gente tenha dados e tudo mais. Aqui no Brasil, eu não consegui encontrar se o Brasil reconhece. O Brasil, eu acredito que não reconheça o genocídio armênio, mas o Senado brasileiro, né, o Senado Federal, reconhece, assim como nos Estados Unidos, né, numa situação muito parecida. Recentemente, no final do ano passado, o Congresso estadunidense reconheceu também o genocídio armênio. Então, nós estamos aqui, agradeço o comentário de todos vocês
que estiveram comigo. E se você comentar neste vídeo, muito provavelmente o seu comentário será lido no próximo programa do JC Internacional. Mais uma vez, agradeço a sua participação, agradeço a sua atenção. Até mais. Tchau, gente.